Dia 9 agora é o nosso chá. Nós já estamos com tudo preparado para o nosso chá. Espero que vocês estejam aqui conosco. Ele foi buscar lá que eu vou falar os horários. Na hora fechada, assim, 5, 6, 7, 8, 9... Opa, obrigado. Às 5 horas, esses são os prêmios principais, ok? Às 5 horas tem um edredom, às 18 horas um ventilador, às 19 horas um jogo de jantar, às 20 horas um forno air fryer, um forninho, certo? E às 21 horas um celular. E no intervalo de uma e outra, né, nós vamos fazer uma surpresa. Falaram, fica quieto que nós vamos revelar na hora. Mas eu já vou falar para vocês. Vai ter um sorteio, não vai ter brinde. Quem ganhar vai ganhar uma cifra em dinheiro. Certo? Aquele que ganhar vai ganhar uma cifra em dinheiro. Então isso é na hora lá que vai resolver. Certo? Entre um e outro, não sei qual horário que ele vai fazer isso, né? Então aí vai estar com a nossa amiga ali trabalhando para isso acontecer, né? E aí o Marquinho o Marquinho vão determinar o horário que vai acontecer. E tem o cantinho meio. Vai ser naquela portinha lá de frente lá, o bazarzinho. Tem muitas coisas para as mamães, tem muitas coisas para nós mesmos, né? É só a gente querer ter alguma coisa conosco e participarmos, né? Porque, desculpa, o binguinho é bom porque reúne todo o prédio. O prédio tem muita gente trabalhando, certo? Aqui. E a gente praticamente só vê o nosso grupo aqui. Tem um grupo que vem só às terças-feiras. Tem um grupo que vem só às segundas-feiras. Tem um grupo que vem só aos domingos. Tem um grupo da yoga só vem ao sábado. Certo? E nesse dia nós nos reunimos todos aqui para fazer uma confraternização geral aqui do prédio. Um conhecer o outro e partirmos para uma amizade maior entre todos. Ok? Eu espero que vocês estejam presentes, que gostem. Quem não tomou do nosso chá, não sabe o que está perdendo. Nosso não, quem faz é a nossa companheira, certo? Que faz o chá ali, mas olha, tá vendo? Né? Quem nunca tomou do chá, não vai se arrepender de vir tomar. Né? Vai falar, por que eu não fui antes? Né? Então é muito legal para a gente poder estar aqui presentes, ok? Nos reunirmos, nos conhecermos e ver a grandiosidade da casa. Tragam sempre amigos, tragam sempre uma pessoa com vocês. Temos esse convitinho, custa R$25, mas tem as 5 cartelas desses horários, cheio. É só no convite que tem, certo? Então aí você tem as 5 cartelas, você pode, já concorre direto com essas 5 cartelas. Ele vem marcado, né, o horário, né, e vem carimbado, né, e custa R$25, certo? Que é os 5 prêmios que vai concorrer aqui. Então é para a gente, porque a casa não tem patrocínio de nada, não tem patrocínio de prefeitura, não tem patrocínio de estado, da federação, não tem nada, né? Então é nós lutando por nós mesmos aqui para a coisa funcionar, ter sempre a casa limpinha, sempre em ordem, para que possamos receber vocês com carinho, com afeto, simples, mas aconchegante para todos os que vêm aqui. Que Deus abençoe a todos. Vamos fechar os nossos olhos, pedir a Jesus que nesses momentos nos conceda as suas bênçãos, Senhor, para que possamos entronizar dentro de nós
a luz sagrada do entendimento, da compreensão e da fortificação para a nossa caminhada. Dá-nos o equilíbrio que buscamos, Senhor. Dá-nos as forças para seguirmos caminhando na Tua jornada e que possamos nós, ao sairmos desse local abençoado, conseguir forças para colocar essas palavras no nosso dia a dia. Dá-nos, Senhor, a esperança maior de vencermos a nós mesmos. Que a sua luz e a sua paz nos guie e nos fortifique. Que os mentores e trabalhadores desta casa de amor, Senhor, atuem sobre nós, nos impulsionando, nos guiando e nos fazendo ver tudo aquilo que necessitamos para caminharmos com mais segurança na estrada bendita da vida. Que a sua paz seja presente, Senhor. Que assim seja. Para a gente caminhar, nós precisamos entender aquilo que estamos fazendo aqui, certo? Entender as coisas que nos são reveladas. Nós vamos falar um pouquinho, o texto que nós vamos falar aqui está da pergunta 658, 658 a 668 de O Livro dos Espíritos, que é sobre a prece, certo? Então, se nós formos lá em Mateus, na Bíblia nossa, no capítulo 6, nos versos de 9 a 13, está escrito assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, assim seja. Isso está lá na Bíblia. Então, é fácil, a gente decora. Será que a gente sabe o que quer dizer isso? Como que a gente tem que falar isso? Como que a gente tem que expressar isso? Toda oração em essência expressa sentimentos. E toda palavra ajuda a mostrar esse sentimento. Toda oração que nós fazemos tem que sair do nosso coração. Se eu rezar o Pai Nosso, eu tenho que saber por que eu estou pedindo para o Pai Nosso. Por que eu estou querendo, estou fazendo aquele Pai Nosso? Eu posso fazer um Pai Nosso e endereçar para determinada pessoa? Posso, mas eu tenho que estar com o sentimento ativado. Cada palavra que eu falar, ela tem que mexer com o coração daquela criatura. Certo? Então, e não adianta eu repetir muitas vezes. Se eu falar, não, vou fazer 100 Pai Nosso para determinada pessoa. Você consegue fazer? Quem consegue aqui, levanta a mão. Ninguém consegue fazer, porque ela vai se esvaziando, ela vai enfadando a pessoa. E a oração vai se esvaziando cada vez mais, vai se tornar uma repetição de palavras sem sentido. Não é isso que vai acontecer? Porque nós não conseguimos nos manter, vamos dizer assim, focado no objetivo por muito tempo. Certo? Nossa, já passou mais de 15 minutos, eu estou no 10º Pai Nosso ainda, falta 190 ainda. Já começa a vir coisa na cabeça que vai esvaziando cada vez mais. Então vai ficar só um jogo de palavra que não tem sentido. Certo? Então, se recomenda sempre aqui na doutrina, né, não usar de fórmulas verbais, né? Essas formas verbais são aqueles bens habituais que nós temos que transformam a oração em reza.
né? Eu decorei, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, blá, 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 blá. Mas a minha cabeça está onde? Eu estou indo para o serviço. E o trem que não vem, e o ônibus que atrasa, e o Pai Nosso ficou aonde? Deu para entender? Então, aquilo que vibra na nossa cabeça, os nossos pensamentos diários, não pode interferir na minha oração. Seja ela qual for o tamanho que for a oração. Né? Qual a oração de São Francisco? Todo dia ele levantava e falava, olha o tamanho da oração. Pai, o Chico está aqui. Mas se entregando para Deus, se doando para Deus. Então não adianta eu falar 300 palavras na minha oração, se eu não entendi nada. E nessa oração eu estou me entregando, estou me doando, né? Pai, o Cláudio está aqui, certo? Quer dizer, eu estou lembrando dele. Não que eu estou pedindo para ele lembrar de mim, mas eu estou lembrando dele. Então é isso que a oração é, algo que sai do teu coração, algo que sai com amor do teu coração. Quando rezamos muitas vezes o Pai Nosso, assume-se aí uma espécie de magia. Então seria capaz de purificar o espírito, invocar a proteção dos anjos, resolver problemas. Outras pessoas ingênuas usam como formas cabalísticas, né? Pronunciando as palavras mecanicamente, com o pensamento sabe-se aonde, né? E pressa de chegar ao fim. É o que eu falei aqui. Eu vou andando, vou rezando o Pai Nosso, mas meu objetivo é chegar no ponto do ônibus, meu objetivo é chegar no trabalho, numa consulta médica, sei lá onde que eu vou. Não, vou rezando o Pai Nosso para quando eu chegar lá o médico me atender. Mas saiu só palavra, não saiu nada efetivamente. Certo? Porque você está no trânsito, você não conseguiu, vamos dizer assim, pôr o teu coração ali para trabalhar. Então, esse tipo de oração, ela não passa de algo muito superficial, porque saiu da boca, mas não passou pelo coração. Então, o Pai Nosso, ele tem um poder infinito. Mas vejam, tem certas pessoas que dizem assim, se Deus atender as minhas rogativas, os meus pedidos, vou rezar 200 vezes o Pai Nosso para a intenção das almas sofredoras. 200 vezes o Pai Nosso. Eu falei 199 aí já. Uma eu já rezei, né? Falta só 199 agora. Né? Então, se a gente pensar bem, né? Isso é muito lamentável, uma pessoa que faz um negócio desse, porque ela está fazendo uma troca com Deus, e está fazendo uma troca injusta, porque Deus está te dando alguma coisa útil, para receber alguma coisa inútil, que é a nossa prece sem o coração. Deu para entender como que é difícil? Então a gente tem que se concentrar na gente. Não tem nada mais perfeito no mundo do que nós. Cada um de nós. Certo? Então a gente tem que se concentrar na gente, entrar para dentro da gente, né? E pensar unicamente na gente e pedir aquilo que nós queremos no Pai Nosso. Por quê? Porque o Pai Nosso não é uma simples prece, não é uma simples fórmula verbal, tá certo? Ela tem que ter o sentimento, né? E o poder ou a eficácia não está no número de vezes, né, em que a gente vai pronunciar esse Pai Nosso, certo? E
Jesus veio aqui e nos ensinou a orar. Mais que isso, ele veio ensinar nós a orar. Certo? No Pai Nosso, se a gente analisar, quando rezamos o Pai Nosso, nós louvamos, nós pedimos e nós agradecemos. Certo? Veja a intensidade dessa simples palavra, dessas 5 frases, são 9 frasezinhas. Certo? Então, no Pai Nosso, temos todo o modo de orar, a meta da oração, a atitude dos sentimentos que devemos trabalhar em nós, para alcançar a comunhão com a espiritualidade maior. Mas nós temos que saber o que estamos falando, certo? Quando Jesus começa nos ensinando, Pai nosso que estás nos céus, por que ele disse isso? Porque na época de Moisés, que ele veio depois de Moisés, então na época de Moisés, Jesus era um senhor soberano, despótico, terrível, que vingava até a 4ª geração daqueles que saíssem da regra ou ofendiam a Deus. E Jesus veio colocar Deus para nós como Pai Celestial, que devemos buscar com a mesma confiança que uma criança vai buscar a proteção dos pais. Ou que nós fomos buscar na nossa infância a proteção dos nossos pais, com aquela mesma certeza de sermos acolhidos ali. Então esse é o Pai Nosso que estás nos céus. Aqui podemos dizer, Pai Nosso que está no universo. Mas naquela época não podia dizer isso, porque o que era o universo naquela época? Ninguém sabia. Né? A Terra era o centro do mundo, o centro do universo. Né? Então, a segunda frase do Pai Nosso, ele diz assim: santificado seja o teu nome, não é isso? Certo? A oração não pode ser vulgar. O nome de Deus é sagrado. Mesmo que a gente ore várias vezes por dia, é preciso fazer com o máximo respeito, dando o que temos de melhor em nós. Como eu falei, se eu não estiver pensando na oração, se eu não estiver analisando a oração, são palavras vazias, né? Eu vou fazer um adendozinho aqui. Há pouco tempo nós tivemos um comunicado nosso aqui, de uma pessoa, um amigo espiritual veio e falou que, o Elber gosta bem, né? Que trabalhava na mesa, dava passe, dava isso, dava aquilo, trabalhava aqui, mas chegou lá e chegou lá no outro lado da vida, que é aqui, né? Chegou lá e encontrou tudo diferente. E está passando por dissabores amargos. Certo? Por quê? Porque não entronizou no seu coração essas palavras que Jesus veio nos trazer. Fazer tudo mecanicamente, como eu falei lá atrás. Fazer, né? Não, eu sou bom no que eu estou fazendo, deixa comigo. Depois você vai receber a sua recompensa. Qual a sua recompensa? Daquilo que você ter feito de bom, de amor e de vontade. Certo? Nós só podemos receber de Deus amor e bondade. Por que nós queremos dar para Ele coisas diferentes e querer que eles nos passe a mão na cabeça, como se faz hoje? O pai paterno, o pai material nosso, faz isso conosco. Ah, você errou, mas não é assim, não é assim, não é assim. Certo? O Pai Celestial, não. Você errou, você tem que corrigir. Certo?
porque é lei, lei não se muda, certo? Vamos entender que Deus tem que ser amado em espírito e verdade. Espírito e verdade. Então não podemos achar que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, né? Senão todo mundo aqui está no céu, certo? Todo mundo aqui no planeta, eu estou falando, certo? Está no céu, e não é bem assim, cada um. Né? Por isso cada um de nós tem a sua cabeça, a sua mentalidade e o seu caminho, né? A outra frase do Pai Nosso, ele diz assim: venha a nós o teu reino. Jesus ensinava que o reino de Deus é uma construção íntima e de cada um. É a integração da nossa alma com os propósitos da criação. Construímos quando queremos a melhor forma de ajudar e sentir, lutando para a sua edificação da terra, na prática do bem, que tira a gente da inércia e nos põe na condição de colaboradores dos céus, e vamos encontrar esse céu dentro do nosso coração. Então, nós temos que buscar isso, porque se nós não quisermos, nós não vamos alcançar isso. Se nós não lutarmos, não sairmos da inércia de nós mesmos, né? Quando nós temos um problema, qual a coisa que a gente quer fazer? Deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, não é? Já parou, já estabilizou. E quanto mais parado eu fico, parece que o negócio se avoluma mais. Certo? A vida da gente é dinâmica. E passa muito rápido, gente. Vocês são jovens ainda, vocês vão ver como passa rápido. Certo? E a gente tem que aprender muita coisa para a gente poder entender a nós mesmos. Eu não preciso entender A, B, C ou D, não. Eu preciso entender eu. Certo? Eu tenho que entender aquilo que está aqui dentro, aquilo que roda a minha cabeça aqui, os pensamentos que eu tenho, para poder ser esse candidato ao céu que está dentro do meu coração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se a gente seguisse essas orientações, nós nunca, né, estaríamos assim, fustigados pelo desânimo, pelo desespero, pela revolta. Nós sempre estaríamos trabalhando em nós a tranquilidade, né? E vamos pensar que nós temos que aceitar tudo que a vida nos oferece como experiências necessárias para a nossa edificação, e aí estarmos habilitados para fazer o melhor, tendo paz e vulgarizando as experiências humanas. Nós não podemos vulgarizar as nossas experiências, nós podemos assimilá-las em nós. Cada palavra que a gente fala, cada ato, principalmente cada ato, porque às vezes a palavra se perde, mas o ato personaliza a outra pessoa, personaliza aqueles que estão à minha volta, certo? Nossa, aquele cara era assim, aquele cara não podia chegar perto dele, já me sentia mal, certo? O outro, nossa, chego perto desse cara e não quero ir embora nunca, dessa pessoa, certo? Tanto homem como mulher, não tem, sem distinção, a pessoa em si. Então, veja que está dentro dessa oração do Pai Nosso, que a gente se ame como devemos nos amar, como verdadeiros filhos de Deus. Né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. De Deus nós podemos esperar tudo, ou nós recebemos tudo de Deus, né? E
o nosso sustento, sempre sabedor de que se o Senhor nos dá o trigo, temos que ter o esforço de fazer o pão. Ele nos dá tudo, mas o esforço de viver é nosso. Eu gosto sempre de falo com as pessoas aqui, eu tenho que fazer as coisas por mim. Eu vou fazer isso para Jesus. Por que você vai fazer para Jesus? Jesus já passou essa fase. Você vai fazer por você, para você seguir os passos dele. Certo? Eu tenho que lutar por mim. Não, vou fazer para Jesus. Não. Certo? Eu vou fazer porque eu quero lutar para seguir o caminho que Jesus me indicou, a verdade que ele me indicou, a verdade da vida que ela me oferece, né? Porque senão eu não vou conseguir me entender na minha jornada, não vou conseguir compreender aquilo que eu falo do Pai Nosso, aquilo que eu busco. Como é que eu vou buscar a paz se ela não está em mim? Né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Todos nós não estamos isentos de erros. Existe tanto mal dentro de nós, né, que nós temos que pedir perdão. Né? Por isso precisamos perdoar, porque o mal está dentro de nós ainda, está arraigado dentro de nós. Certo? Por quê? Porque todos somos filhos de Deus, e também daquele que nos ofende. Ele também é filho de Deus. Certo? Então, como que a gente quer o perdão do nosso Pai, do nosso Deus, de Jesus, sem perdoar o nosso irmão de caminhada, sem perdoar o nosso irmão em Deus? Né? Como que nós podemos amar a Deus? Nossa, eu amo a Deus, mas odeio aquela pessoa. Nossa, se ela passar lá na Estrada Velha, já estou sentindo as vibrações daquela criatura. Não é assim, gente. Né? Nós temos que olhar para dentro de nós. Como é que eu quero perdão se eu não sei perdoar? Certo? Como é que eu quero que isso aconteça para mim, coisas boas aconteçam para mim, se eu estou desejando mal para aquela outra criatura? Que também, mas ela me desejou mal. Mas ela também é filha de Deus. Ela também tem que ser perdoada. Porque o perdão não está naquilo que eu falo, está naquilo que eu ajo, está naquilo que eu sinto. Se eu não perdoar, se eu não tirar de mim certas mazelas, certas dores, certas opressões, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque tudo aquilo que eu fizer, como eu falei da nossa irmãzinha ali, tudo aquilo que ela fez não serviu para nada, nem de experiência para a jornada que ela vai começar agora. Então é impossível a gente não perdoar a pessoa porque fez tal coisa ou tal coisa. Um dia, né, a conta chega, certo? Mas hoje, mais amanhã, a conta virá, certo? Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Aqui a gente vê o poder dessa oração. Porque mesmo nas arremetidas das sombras, a proteção não nos falta. Vamos fazer o melhor, que a gente sabe que seremos tentados, e não por coisas exteriores, mas pelo mal que existe em nossos corações. Certo? Nossa, a hora que eu passar naquele cara lá, ó, na orelha dele. Já está na gente. O cachorro passando na minha frente, dá uma bica nele. Não é assim? Certo? Já está em mim, mas ele é um ser vivo, filho de Deus também, como uma outra criatura qualquer. Certo?
Vejam que a gente tem que ter o potencial dentro da gente para poder amar a nós mesmos como filho da criação do Eterno. Porque tem um problema hoje, se eu trago um problema físico, vamos supor, né? Eu trago um problema físico, seja ele qual for, e eu falar assim, não, Deus está me castigando, Deus está judiando de mim, né? Por que eu vim viver nesse inferno aqui? Por que eu vim viver nessa situação? Eu estou fazendo o quê? Estou agravando a minha situação desse mal físico. Em vez de eu procurar entender por que eu estou com aquele mal físico, eu estou culpando Deus pelo aquele mal que eu criei para mim. Certo? Então, se nessa passagem aqui, nessa reencarnação aqui, ele está nessa situação, imagine quando ele retornar para cá, numa próxima reencarnação. As diferenças são grandes, tem as suas atenuantes e os seus agravantes, mas eu tenho que compreender que eu vim aqui para crescer, para purificar, para estudar diferente daquilo que eu já estudei lá para trás. A Terra é uma escola bendita, abençoada, que nos acolhe, para que a gente possa crescer mentalmente, espiritualmente, intelectualmente, fisicamente, e tudo que é de belo. E nós só queremos o quê? Crescer na raiva, na humilhação, no deboche, na gozação. Faz muito mal para a gente, certo? Então, pensemos que se a gente pedir para não cair em tentação, não temos que tentar os outros também, certo? E Jesus termina simplesmente assim, assim seja. O que quer dizer? Assim deve ser. Vejam que esses princípios básicos da oração dominical apresentam o roteiro da nossa comunhão com Deus. Sabedor que nós somos, pela luta, pela conquista da paz, pela conquista da alegria, pela conquista da felicidade, pela conquista da afetividade, está em nós. Nós sabemos que isso tem que ser nosso, mas eu tenho que conquistar, certo? Aí eu vou na farmácia ali, vou falar, me dá 2 comprimidos de felicidade. Ele te vende, né? Na farmácia ali, não é? Seria bom. Seria bom mesmo, seria, né? Não, eu quero 2 comprimidos de saúde eterna. Não é bom? Né? Mas a saúde eterna está no meu pensamento, certo? Naquilo que eu sou. Eu quero 2 comprimidos de alegria, ou um copo de alegria, uma dose de alegria. Nós temos que conquistar. Nós viemos aqui para ser felizes. Tá certo que, como diz aqui, né? Como Jesus nos ensina, o meu reino não é desse mundo, o reino da felicidade não é desse mundo. Por quê? Porque nós somos, como eu falei lá atrás, nós somos maus ainda. Nós temos o mal arraigado dentro de nós. Então essa oração veio para nos libertar, né? Se a gente fizer um pouquinho, Deus fará o restante que nós precisamos. Não tem como, se a gente der o primeiro passo, como a gente fala aqui, dá o primeiro passo e o céu vai te ajudar. Deus vai te ajudar na sua trajetória. A oração é muito importante e ela tem que ser concisa. Não precisa ter todas essas palavras, mas precisamos entender o que essas palavras trazem para nós. Certo? Como eu falei da oração do São Francisco. Mas a oração de São Francisco é essa oração. Certo? Por quê? Porque ele se entregava realmente para Deus
no ato de se mostrar presente e agradecido pela vida que ele está aqui ainda. Então, mas eu tenho que fazer uma prece com um monte de palavra bonita, um monte de coisa bonita. Você faz hoje, e amanhã, como é que você faz essa mesma prece? Certo? Se você fizer uma prece no coração desse jeito, do jeito que você é, do jeito que você fala, do jeito que você vive, Deus não vai entender? Vai entender perfeitamente. Então, abramos os nossos corações, porque a prece, ela não vai trazer milagre para ninguém, mas vai dar o equilíbrio para você buscar o milagre em você. Certo? Cada um de nós, se nós fizermos a prece com convicção, na certeza de estarmos sendo atendidos, Deus estará aí dentro trabalhando por você, dentro dos nossos corações. Mas vai acontecer, eu vou fazer uma prece hoje, legal, me entreguei hoje, fiz a prece, eu quero que aconteça, plim, num passe de mágica. Não é assim, certo? Vai te dar o equilíbrio para você buscar a solução para os seus problemas. Vai te dar o equilíbrio para você ser você mesmo. O passo ou o contrapasso que você vai dar, vai ter que estar nessa forma. Como eu falei, se eu estiver sentado no meu cantinho lá, estou na minha condução, vou indo para o meu serviço, estou dirigindo meu carro, sei lá, estou indo para algum lugar. Tem um acidente ali. Agora não dá, agora estou dirigindo, não vou fazer uma prece. Certo? Olha a minha falta de caridade. Certo? Mentaliza um pouco você, faz a tua prece, e quando chegar no teu serviço, faz outra para aquela criatura que está ali necessitada. Certo? Mas não teve acidente, não teve nada, mas passou por um choque traumático ali. Faça uma prece para aquela criatura. Certo? Quando estiver mais equilibrado, faça outra prece para direcionar para aquela criatura. Mas não é nem meu amigo, não preciso fazer uma prece para ele. Mas é teu irmão de caminhada. É aquele que vai fazer com que eu veja o mundo sobre outros olhos, sobre outras formas de vivência, e enxergar no meu irmão realmente um filho de Deus como eu. Que o Pai Nosso nos engrandeça e que essa luta de querermos nos aperfeiçoar cresça em nossos corações, com sabedoria e paciência. Porque, como eu disse, a varinha lá do Harry Potter não existe. Certo? Que ele bate a varinha assim, transforma aqui, transforma lá. Isso não existe, gente. Certo? Não tem nada na natureza, nada dá salto. Na natureza é tudo devagar, com calma e paciência. Certo? Aquilo que dá salto muito grande, acaba não achando um bom pouso depois de decolar. Certo? Então pensemos em nós. Peçamos ao Pai o que queremos, mas saibamos estar convicto de receberemos aquilo que precisamos. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai Celestial a oportunidade de aqui estarmos. Te agradecemos, Senhor da vida, as bênçãos desses momentos. Te agradecemos, Pai amoroso, esses instantes que aqui estivemos, que possamos elevar os nossos pensamentos
sobre o teu amor que cai sobre nós. Te agradecer, Senhor, por cada momento do dia vivido. Te agradecer pelas experiências que passamos essa semana. E te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que sabemos que vai chegar aos nossos corações para a semana que se inicia. Dá-nos, Senhor, o equilíbrio. Dá-nos, Senhor, a tua paz. E ensina-nos, Senhor, a caminhar sobre a batuta do teu amor. Faze-nos, Senhor, enfermeiros da tua paz, trabalhadores da tua seara bendita e cooperadores, Senhor, na extensão do bem sobre o nosso planeta Terra. Que os nossos corações possam alcançar todos os povos na luta sobre si mesmo. Todos os povos que se agigantam um contra os outros. Que possamos levar a paz, o equilíbrio, possamos levar, Senhor, o teu nome acima de tudo. Bendito é teu nome, Pai amado, que possa chegar a esses corações. Para que possam, Senhor, encontrar a paz verdadeira dentro dos seus corações. Senhor, que nesses momentos, alteando os nossos pensamentos, possamos te pedir, Pai amado, para que visite os nossos lares, visite as pessoas que conosco convivem, que nossos pensamentos alcance cada cantinho do nosso lar, onde deixamos lá o nosso carinho, o nosso afeto por tudo que tem nos dado, Pai amado. Pensemos nas pessoas que conosco convivem. Pai amado, abençoe a cada um. E doando o nosso coração, vamos pensar na nossa lista de orações. Que as suas bênçãos, Senhor, encontre esses corações, que seus mensageiros de amor, Senhor, consigam levar a paz, a tranquilidade e a serenidade nos corações dessas criaturas que aí se encontram assinaladas. Que as suas bênçãos, Senhor, se dirijam a cada um, fortificando-os na estrada do dia a dia. Senhor, colocamos em tuas mãos, Pai amado, o nome dos nossos familiares, daqueles a quem amamos, daqueles a quem nos ensinam a viver uma vida melhor, daqueles a quem nos ensina que não somos bons tanto quanto parecemos, porque não são nossos inimigos, são nossos observadores com um foco maior em nós mesmos. Dá-nos o equilíbrio, Senhor, de podermos abraçar esses corações, acalmar o nosso sentimento, tirar de dentro de nós, Senhor, as amarguras que carregamos. Se não pudermos abraçá-los, Senhor, pelo menos amenizar a dor do nosso eu, para poder dar livre guarida a esses corações.
Que a sua paz infinita, Senhor, se reúna sobre todos nós. E cada um de nós, nesse momento, vai pedir para Jesus, para Deus, tudo aquilo que necessita, tudo aquilo que precisa, para todas as suas dores, as dores daqueles que caminham ao nosso lado. Abençoe os nossos familiares. Vamos pedindo para Deus. Peça para os amigos protetores do seu lar. Peça paz, união e fraternidade. Peça na certeza de estar sendo recebido. Peça na certeza de estar sendo atendido. Obrigado, Pai amado, por esses instantes abençoados. Que a Tua luz e o Teu amor divino esteja sobre nós. Que as Suas bênçãos, Senhor, recaia sobre todos aqueles que o nosso pensamento alcançou. E pedimos a Jesus que nesses momentos nos oriente, nos guie e nos proporcione, Senhor, a compreensão de tudo que temos vivido. E te agradecemos na oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, o amor e a esperança, nos unindo, nos fortificando e nos irmanando no bem, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Senhor Jesus. E que as luzes desses momentos aqueçam os nossos corações, nossos lares e nossos ideais, hoje e sempre. Que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem, pessoal?
Uma ótima noite para vocês, que a paz esteja em seus corações. Desculpa que eu já falei um montão demais aí, né? Mas eu fico feliz de vê-los aqui. Obrigado pela presença de vocês. Tragam sempre um amigo, um companheiro para estar conosco aqui. E o nosso coração fica feliz de revê-los e estarem conosco. Que a paz seja sobre todos. Uma ótima noite para vocês.